Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula direcionada ao Projeto Carioca 2. Hoje estaremos conversando sobre circunferência. Venham comigo! A circunferência é uma figura geométrica plana de forma circular. É constituída por um conjunto de pontos a uma certa distância de um centro qualquer. Ela é formada por um ponto central, chamado de centro. Também é formada pelo raio, que é o segmento que apresenta uma extremidade no centro e outra em qualquer ponto da circunferência. Todos esses pontos que compõem a circunferência são equidistantes, ou seja, têm a mesma distância. O raio é representado pela letra R. Assim, a distância do centro é determinada pelo raio. Já o segmento de reta que conecta um ponto a outro ponto da extremidade da circunferência, dividindo-a em duas metades, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Ele será 2 vezes o valor da medida do raio. Sendo assim, o diâmetro será igual a 2 vezes a medida do raio. Para calcularmos o valor do comprimento ou perímetro da circunferência, é necessário entendermos que a razão entre a medida do comprimento e a medida do diâmetro é constante em qualquer circunferência. Esse valor é fixo e chamado de π. Esse número tem infinitas casas decimais, pois é um número irracional. Usualmente, consideramos o valor de 3,14. Assim, teremos o π será igual à razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Sendo assim, o valor de π é um número irracional, um número de infinitas casas decimais. E, usualmente, utilizamos o π no valor de 3,14. Portanto, se π é igual à razão da medida do comprimento da circunferência com o seu diâmetro, e o π é igual a 3,14, nós reajustamos essa fórmula e entendemos que a medida do comprimento será o produto do π e do diâmetro. Vamos praticar um pouquinho? Agora, trago para vocês um problema para colocarmos em prática tudo que foi aprendido até o momento. Nesse problema, nós vamos conseguir calcular o valor do comprimento da circunferência. Então, primeiro, vamos ler o problema pausadamente. O diâmetro do aro de uma cesta de basquete mede 45 centímetros. Qual é o comprimento do aro? Neste problema, eu tenho duas informações importantes. Primeiro, que eu digo o valor do diâmetro do aro, ou seja, do diâmetro da minha circunferência, que vai medir 45 centímetros. A segunda informação é o que eu quero descobrir, que seria o valor do comprimento desse aro, ou seja, é o comprimento da minha circunferência. Vamos relembrar alguns conceitos primeiro. Eu sei que a minha circunferência ela apresenta um ponto central e que neste ponto central passará um segmento de reta que ligará uma extremidade da circunferência a outra extremidade da circunferência. Esse segmento de reta será chamado de diâmetro. A metade do diâmetro, ou seja, o segmento de reta que começará no ponto central da circunferência e chegará até a extremidade da circunferência, será chamado de raio. Portanto, o diâmetro será igual a 2 vezes o valor do raio. Então, nos problemas matemáticos que vocês observarem, vocês poderão ter a informação do diâmetro ou do raio. Se vocês tiverem a informação do diâmetro, beleza.
Mas se vocês só tiverem o valor do raio, vocês precisam colocá-lo nessa fórmula, de que o diâmetro é igual a 2 vezes o valor da medida do raio. Realizar essa multiplicação para descobrir o valor do diâmetro. Mas vamos ao problema. Neste problema, nós queremos descobrir o valor do comprimento da circunferência, que é a mesma coisa que o valor do perímetro dessa circunferência. Eu tenho o valor do diâmetro que foi colocado no problema, que é de 45 centímetros. E também tenho o valor do π, que é um valor fixo. Nós usualmente utilizamos o valor arredondado de 3,14. Relembrando a fórmula, circunferência vai ser igual a π vezes o diâmetro. Eu substituo os elementos que eu tenho na fórmula. Eu terei circunferência, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 3,14, que é o valor do π, vezes 45, que seria o valor do meu diâmetro. Então, ó, o valor do π, que eu substituí, e o valor do diâmetro, que eu substituí. Realizando a multiplicação de 3,14 vezes 45, nesse momento vocês dão um pause aí para conseguir calcular rapidamente e conseguir conferir a resposta comigo. Depois que você já calculou, pedir a resposta, que a circunferência terá o comprimento de 141,3 centímetros. Bom, espero que eu tenha ajudado a todos com um pouquinho de conhecimento sobre a circunferência e que esse conhecimento seja válido na realização do material de complementação na parte de matemática, onde esse assunto é abordado. Peço que estudem, que também pratiquem bastante, que realizem os exercícios, que tentem realizá-los, praticando mesmo. Quero ver o seu sucesso. Até o próximo vídeo e fiquem em casa.